todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Papo da Saúde, aqui no Sindiosp. E hoje, onde propósitos se conectam, né? Pessoas se conectam juntos. Aqui temos duas marcas que desde muito tempo, desde quando essa marca se consolidou no Brasil, ela é parceira do Sindiosp. E nada mais importante da gente celebrar aí esse finalzinho e esse início de ano com uma pessoa tão especial, que é a Mirângela Machado, diretora executiva da Microport, uma empresa que tem um propósito muito conectado com o propósito da saúde, que é que as pessoas vivam mais e com mais leveza, né, Mirângela? Seja muito bem-vinda ao nosso papo. Eu espero que nosso papo seja de mais uma bela troca que a gente faz junto. Já estivemos juntas muitas vezes, mas claro, vamos começar o papo explicando um pouquinho aí o que é a Microport e principalmente como que aquelas mulheres que se inspiram em Mirângela Machado podem aí se inspirar ainda mais. Conta um pouquinho sobre você. Seja bem-vinda. Obrigada, Lari. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, o pessoal do Sindiosp. Você sabe o quanto a gente admira tudo que vocês fazem e sempre estamos, de alguma maneira, juntos para realmente ir em frente, né, nesse avanço inovador que estamos vivendo dentro da saúde do Brasil. Bom, a Microport é uma empresa global, relativamente jovem. Comemoramos 2025 27 aninhos, mas no Brasil a gente está finalizando agora o primeiro ciclo de 5 anos, né? Então eu iniciei, né, à frente das operações em 2021, acho que você lembra. Lembro bem. Logo que eu iniciei, a gente já começou essa parceria. Então, nós temos aí soluções para a saúde, que a gente brinca, soluções dos pés à cabeça. Então, a gente tem linhas de cardiovascular, foi onde tudo começou, o nosso core é cardiovascular, com a linha de stents, né? Todos os produtos portfólios da linha da cardiologia intervencionista, a linha endovascular, neurovascular, eletrofisiologia. E agora a gente está trazendo, né, o que a gente fala, né, de uma linha tão inovadora que é a linha de robótica, né? Robô, uma plataforma cirúrgica para fazer cirurgias através da linha robótica. Então a gente está no mundo inteiro, né? A gente está presente em mais de 80 diferentes países. Nós temos fábricas, começou na China, nós somos uma empresa chinesa, nossa sede é em Xangai, mas nós também temos hubs na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América Latina. Então, realmente nós estamos já presentes com vários produtos estabelecidos em diversas partes do mundo. E aqui no Brasil, como eu disse, a gente começou em 2021. A gente já tem um time consolidado, né? Nós temos um escritório aqui na Berrini que você conhece bem. Temos um time de todas as áreas, né? Marketing, finanças, regulatório e qualidade, a linha de áreas de operações, né? Temos uma logística bem estabelecida já que atende o país inteiro. Atuamos através de um canal híbrido, né, de distribuição, tanto com distribuidores quanto com vendas para hospitais diretamente, com um time direto. Então, realmente a Microport tem crescido muito nesses últimos 5 anos. E Mirângela, sempre que eu te encontro, a Microport tem aí uma novidade a contar, né? Acho que a trilha de vocês durante esses 5 anos foi muito construtiva e positiva para o sistema de saúde. Mas tem um quê na cultura do Microport que eu admiro muito, que é a questão da humildade de reconhecer o quão a cultura chinesa versus a cultura brasileira podem se complementar. Vocês têm uma vontade muito forte de criar caminhos onde esses dois mundos se encontrem, de uma forma muito brasileira. E isso eu vou dizer e eu vou colocar, é muito na mão dessa mulher, que junto de outras mulheres, né? Ela tem lá no time dela a Fernanda, entre outras, um grande beijo pra Fê. Mas assim, dizer que o quão vocês são realizadoras, isso é muito bacana. E aí ela traz, como ela citou, a robótica atrelada e aplicada à saúde como inovação. E a gente viu aí que tem aí em mídias, não vou citar nomes para não fazer propagandas, saindo projetos bem transformadores voltados para a robótica. O que esperar desse 2026, olhando para esse tema que para a gente é tão novo, né? Mas ao mesmo tempo pode chegar e dar acesso a locais, olhando para essa demografia Brasil, que é a robótica,
e como ela tem se alavancado. Conta um pouquinho pra gente o que esperar da Micropost em 2026 nesse tema robótica. Nossa, tem muita coisa boa para 2026. Tem robô chegando, né? Tem muito robô chegando ainda 2025, né? Mas eu acho que a gente precisa olhar um pouquinho da trajetória da robótica especificamente, né? Nós iniciamos o processo regulatório da Anvisa finalzinho do ano passado, 2024. A gente conseguiu a parte da plataforma final, dezembro, exatamente há um ano, de 2024. E aí, então, 2025, a gente se dedicou para executar o planejamento estratégico, porque a nossa plataforma, nosso grande diferencial é que a gente realmente não quer olhar só para o equipamento, para o robô, e sim trazer uma solução que cubra todo o ecossistema de saúde quando a gente fala em inovação robótica. O que eu quero dizer com isso, né? Quando a gente fala dessa linha, é uma linha nova para todo mundo, inclusive para os hospitais, né, para os médicos. A gente estava fazendo um levantamento de dados e, lógico, dependendo das especialidades, a gente tem 2% só de médicos já especializados dentro da cirurgia robótica. Então, o médico é cirurgião, mas ele precisa de uma nova formação para ser o que a gente chama de cirurgião robótico. Então, ainda é um número muito pequeno. Se a gente só olha para a questão da inovação da tecnologia em si, a gente ainda fica com um gap enorme. Nós tivemos uma notícia maravilhosa recentemente, você deve ter acompanhado, que por conta dos resultados espetaculares da cirurgia robótica, especificamente na urologia, a prostatectomia foi aprovada depois de praticamente 20 anos na tentativa pela Conitec. Então, agora, isso também vai ser aprovado dentro do SUS. Consequentemente, a gente sabe que em 60, 90 dias, a ANS absorve, então também vai ser para o sistema privado, porque hoje não existe reembolso, Lari. Nada, nem no sistema único de saúde, nem na parte pública, nem no sistema privado. Então, isso é uma disrupção enorme, né? Só que quem é que vai fazer, né? A gente sabe o número de hospitais que a gente tem né, pelo SUS, mas a gente precisa olhar para capacitação. E aí, onde a gente entra com a maior inovação que eu acho que hoje nós temos dentro da área de saúde, que é a telecirurgia, né? Quando a gente teve a pandemia, a telemedicina foi estabelecida, né? Imagina o que seria do sistema sem esse atendimento, né, através da internet. Perfeito. Agora, você imagina uma cirurgia, né? E a cirurgia com a telecirurgia, a gente fala também de teleproctoria ou telementoria, porque você vai fazer, os médicos vão poder educar outros médicos, capacitar outros médicos através dessa tecnologia. Então, nós da Microport, de fato, queremos não só ter um discurso bonito, a gente quer que esta tecnologia se democratize. E ela só vai se democratizar com acesso, mas para ter acesso a gente precisa de reembolso, precisa de uma tecnologia boa, segura e também de capacitação médica. Perfeito. Então vocês, médicos que nos acompanham, se aproximem desse tema, porque vamos precisar muito de vocês, né, Mito? Muito. Porque não adianta, né, gente, toda a inovação correr se o ser humano não estiver atrelado a ela para poder fazer todo o processo de transformação. E aí eu queria falar um pouquinho também para você, conversar com você, olhando para essa tecnologia robótica, o que você destaca como ela sendo uma impulsionadora de uma eficiência não só na assistência, mas também operacional dentro das instituições? O porquê que é tão importante os hospitais conhecerem, maturarem, e, claro, se possível, em cada um dos seus cenários, ingressarem com essa nova tecnologia. O que tanto ela impulsiona? Eu acho, né, que tudo que a gente tem visto, para qualquer serviço ser mais competitivo, eu acho que eles têm que ter 3 pilares: inovação, eficiência e experiência. E a robótica claramente traz esses 3 componentes, né. Por quê? Porque quando a gente fala de eficiência, a gente fala de uma robótica que ele obriga, entre aspas, o hospital e todo ecossistema que dentro do hospital, se move para uma cirurgia nesse porte, ter procedimentos muito claros. Então você tem muito mais previsibilidade.
Então, os seus indicadores de resultados ficam muito mais claros, ficam muito melhores. Então, você tem uma eficiência, consequentemente, em relação a isso, né? Por conta desse protocolo. A gente começou agora, a gente já inaugurou os 2 primeiros serviços aqui, né? Um no Hospital 9 de Julho e outro no sul do país, no Mãe de Deus. E não é simplesmente você ir lá e colocar um robô. Você tem que treinar toda a equipe de centro cirúrgico, a CME, a parte de compras, né, que são outros instrumentais. Então, você tem, de novo, por isso que eu te falei, todos os protocolos muito mais desenhados, mais claros com a robótica, né? Você tem uma experiência do paciente muito melhor, porque você vai ter menos complicação, você vai ter menor tempo de hospital, dentro do hospital, porque você tem, como as complicações são menores, você consegue dar alta mais rápido, então você tem um giro muito maior dentro do hospital. Então, isso é muito bom, porque você consegue atender mais pacientes, né, de uma maneira muito mais efetiva. E eu vou trazer mais um ponto que eu acho que esse talvez seja o mais interessante para os gestores, que é você se diferenciar, né? Os pacientes querem e os médicos também querem instituições que tenham inovação. Então, nesse tempo que a gente tem conversado com os hospitais, muitos falam: poxa, os médicos deixaram de operar aqui porque eu não tenho a robótica. Ou os médicos vêm operar aqui e os pacientes estão vindo operar aqui porque eu tenho robótica. Então, isso que era há alguns anos atrás, né? Muita gente falava: poxa, mas eu vou fazer um investimento muito alto, será que isso vai se pagar? O investimento se paga. Se paga porque você vai trazer mais pacientes, mais médicos e muito mais eficiência para o teu serviço. Então, a minha sugestão é, hoje, com essa nova plataforma, você tem custos mais claros e mais eficazes. A gente está trazendo modelos de negócios que permitem esse acesso muito mais, de uma maneira muito mais flexível, né, do que era até então. Então, hoje é realmente a gente sentar, conversar e colocar isso para acontecer e o hospital não ficar para trás. Perfeito. E como ponte, né, entre marcas e facilitação desses meios, o Sindiosp, junto com a Micropost, vai realizar um evento no primeiro trimestre ainda deste ano de 2026, para que a gente clarifique um pouco mais esse assunto, inclusive trazendo, né, alguns speakers renomados, né, Miranja? E eu e a Miranja estaremos também no palco junto com essas pessoas, que a gente não vai ficar de fora desse bate-papo. Convidaremos então aí os nossos hospitais associados que querem estar e estão guiados por essa inovação. Então fica aqui o convite para os médicos, mas também para o convite para os gestores hospitalares para se inserirem nesse papo junto com a gente. A gente passa um pouquinho mais de informações nessas nossas redes sociais. E aí, Miranda, eu queria entender um pouquinho de você, né? Você que veio da indústria, não é isso? Sim. E agora você está aí numa empresa chinesa. Uma coisa que a gente vê muito sendo falado, imersões indo para a China, pessoas tentando entender um pouco esse cenário, o que que a gente consegue conectar com o Brasil, o que que a gente precisa ainda tropicalizar. E a Miranda, para mim, é uma das pessoas que mais eu vejo que quando eu pergunto para ela, já está na China. Essa já foi algumas vezes. Aí eu quero te perguntar como curiosidade, o que que a gente tem a aprender com a China? Lari, muita coisa. É muito interessante você trazer esse ponto, porque, como eu disse, eu vou completar 5 anos agora na Microport. Você sabe que eu tive uma trajetória de trabalhar antes com empresas americanas, trabalhei dentro de hospitais brasileiros, né? Então aprendi muito também aqui. Mas a gente está vivendo num mundo que a informação e a tecnologia e a inovação estão ganhando uma velocidade de fato estratosférica, né? E a China, eu acho que é um grande exemplo disso, por N fatores, né? Se você pegar o desenvolvimento econômico, socioeconômico da China, quem era a China há 30 anos atrás, né? A China saiu de condições extremas de pobreza para agora estar pau a pau com a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, né? Como que a China fez isso? Qual foi o movimento? Então, isso tem muitas lições aí para a gente entender e aprender. A gente vê as cidades. A primeira vez que eu fui para Xangai, que foi 2023, final de 2022 para 2023,
eu te confesso que me surpreendi, porque eu falei: "Bom, né, a gente tinha uma imagem, eu tinha uma imagem da China". Quando eu cheguei lá, é uma questão assim, eles são extremamente limpos, eu não vi um papel na rua. 70% da frota naquela época, 3 anos, né, a gente já fala, é muito tempo, 70% já tinha carros elétricos, tanto é que os nossos amigos aí de companhias chinesas, né, a BYD, posso citar aqui como um grande exemplo, quanto que eles não vêm crescendo, né, mas eles cresceram muito na China e agora estão trazendo isso globalmente falando, né. Então, o boom de robótica começou na China. Não sei se vocês sabem, a gente está falando, né, desse tópico aqui na saúde, mas enquanto a gente conversa, a cada minuto, 32 novos robôs são lançados na China, de diferentes áreas, né, muito voltado para a indústria, né, então, assim, a gente está pensando já agora nos robôs que vão fazer muitos trabalhos humanos. Então é um boom de tecnologia que está muito além do que a gente possa imaginar, né. A parte de digitalização econômica, a digitalização econômica com os blockchains da vida, as moedas digital, você vai na China, você não usa nada de cartão de crédito, quiçá dinheiro, é tudo, através de aplicativo. Você baixa lá, né, tanto o WeChat, que é o nosso WhatsApp, quanto você pode baixar também o Alipay e você tem no aplicativo, você compra o seu ticket para andar de metrô, você compra você baixa, você pede seu Uber, que lá chama Didi, você compra qualquer coisa, de uma xícara a uma roupa, dentro do mesmo aplicativo, você paga qualquer coisa numa loja física, você compra comida, então assim, tudo no aplicativo só. Então, assim, tem muita coisa para aprender e eu acho que é por isso que a gente vem, observando um movimento, né, dessas imersões, das pessoas querendo, pela primeira vez, conhecer a China. Porque quando eu comecei 2021, você lembra? As pessoas: "Poxa, China, produto chinês, É. será que tem qualidade? Será que é confiável?". E agora, num prazo tão pequeno, a gente já vê que as pessoas entenderam que a China tem qualidade, né, e tem muita coisa que está há anos-luz até do que a gente está vivendo aqui. Então eu pude, né, ter essa oportunidade, estou tendo essa oportunidade de viver isso, e acho que temos muitas trocas, né. E o último ponto que eu queria, até comentar, vocês viram recentemente o nosso ministro Padilha, lançando junto com a doutora Ludmila Ainar, o projeto do Hospital Inteligente 5G, Perfeito. né. E isso foi uma parceria com investimento do BRICS. Então, realmente, essa relação governamental Brasil, e China tem muita coisa que a gente também não sabe aí, né, mas que vai propiciar aí, provavelmente, se eu não me engano, é 2027 que eles pretendem lançar, esse hospital, e vai ter muita parte, inclusive a Microport está dentro, né, do pool de empresas que estão, contribuindo, né, com tecnologia médica, porque como eu disse, nós temos não só a robótica, mas a gente tem várias linhas de produto, então nós vamos estar junto, então é uma honra para nós, estarmos aqui contribuindo diretamente, porque também nada adianta você ter a tecnologia lá e não poder, contribuir com o que mais me importa, que é a saúde dos nossos brasileiros, né. Então acho que hoje o meu maior papel, minha maior missão é ser a ponte e trazer essa conexão para que mais e mais brasileiros possam usufruir da qualidade de produtos e viver mais e melhor, como você disse no começo. Mirângela, eu só vou fazer essa imersão se você for meu guia. Ó, aí eu topo ir pra China. Tem lugares lindos para te É, levar. maravilhoso. Uma coisa que eu quero te dizer é que, assim, ser ponte é muito importante, mas eu vejo você muito como um farol, né. Eu acredito muito que essas questões de inovação, a gente funciona muito mais como farol, né, iluminando e dando a direção para onde, precisamos seguir. E você para mim é um farol, é muito mais que ponte, viu. Obrigada, desejo isso. E aí eu quero trabalhar um pouquinho mais sobre essas pontes, que você citou, levando em consideração aí as particularidades do Brasil, onde a gente olha que na robótica a gente tem uma necessidade de conectividade muito forte. E eu sei que, olhando para isso, vocês estão aí com um projeto piloto junto ao HC, trabalhando para que vocês consigam cuidar de todos os detalhes dessa implementação
Conta um pouquinho pra gente como é que está sendo feito, quais são as próximas fases. Esse é um projeto lindo e que com certeza vai trazer muitas informações preciosas para nós. Por quê? Quando a gente fala de telecirurgia, a Microport é pioneira nesse assunto no mundo. Nós já fizemos praticamente 500 casos na China, hã, tudo com esse teste de segurança, cybersecurity, latência, né, que a gente chama delay. Só para o pessoal entender, quando o médico faz um movimento no robô aqui, imagina que o paciente pode estar a 2 quilômetros, como pode estar a 2.000 quilômetros de distância, né? Então, recentemente a gente fez a primeira telecirurgia não experimental do Brasil. O médico estava no Hospital 9 de Julho, eu estava na sala, foi um momento assim que eu nunca vou esquecer da minha carreira, e o paciente estava no sul do país, em Porto Alegre, no Hospital 9 de Julho, e a latência foi de 23 milissegundos. É praticamente imperceptível. O médico fazia o movimento aqui e reverberava no robô, na cirurgia do paciente a praticamente 2.000 quilômetros de distância, né? Só que a gente tem uma diversidade, porque moramos, né, num país continental gigante. Será que essa mesma rede de internet é tão segura de São Paulo para o Sul? Se a gente fizer, por exemplo, de São Paulo para o Amazonas, a gente ainda precisa, né, ter certeza disso. Então, a gente começou junto ao InovaHC esse projeto que não vai só testar, a gente fez, né, na especialidade de urologia com o Dr. Rafael Coelho, aqui em São Paulo, e o Dr. Tefili em Porto Alegre, mas agora com o InovaHC a gente vai testar em diversas especialidades, uro, gineco, cirurgia de cabeça e pescoço, torácica, enfim, várias especialidades, testando se realmente é seguro fazer isso, né? E depois a gente está fazendo essa primeira fase essa semana, e depois em fevereiro hoje é só com modelos, tá? Enfim, não vivos, né? Mas ano que vem, comecinho de fevereiro, a gente já vai fazer isso com pacientes. Então, a gente já tem bastante dados, a gente já fez Brasil, Orlando como teste, a gente já fez Orlando, Angola, Orlando, Dubai, China, Marrocos, a gente já tem muitos dados aí, mas a gente quer entender internamente no Brasil se nós temos essa segurança para, de fato, trazer essa telecirurgia como uma ferramenta, como a gente falou, de educação, né, de formação, de capacitação de novos médicos, de troca de conhecimento, enfim. Então, tem muita coisa, mas realmente depois deste projeto vai ser um divisor de águas, porque estou muito feliz que hoje a gente recebeu a notícia que o pessoal, um hospital, né, o Hospital Samar em Porto Velho, desculpa, Rondônia, né, pertinho ali da Amazonas, vai ser o primeiro robô do norte do país. Que legal. E esse robô está chegando nos próximos dias, então ainda em 2025 ele vai estar funcionando. Então é uma honra dizer que a gente hoje está realmente democratizando, que tem plataforma robótica de norte a sul. E essas plataformas não se comunicam só entre elas, mas elas podem se comunicar com qualquer lugar do mundo. Então, olha realmente o quanto de troca de conhecimento nós não vamos poder disponibilizar aí para o nosso Brasil. E o Brasil, eu vou te falar, vai ser um dos pioneiros do mundo, porque nós já estamos prontos para isso, tanto em termos de segurança, de tecnologia, mas também de resolução. Porque durante a pandemia o Conselho Federal de Medicina também já endereçou isso. Lógico que ainda a gente tem que aprofundar mais e mais as políticas, né, de saúde, mas já tem um programa, já tem um parágrafo dentro dessa resolução que nos permite, por isso que a gente pôde fazer isso há 2 meses atrás. Então, nós vamos ser, assim, estrelas para o mundo todo. Muito bom. Fazer história é sempre bom, principalmente histórias boas. Eu queria dizer que a Microport tinha, antes da gente começar aqui a gravação, eu citei para ela que eu lembrava muito de uma missão da Microport, que falava sobre longevidade, e ela estipulava uma idade, né? Que a gente não vai mais citar, porque já não se fala mais. Mas você deu uma explicação muito bacana, né? Que a gente vê agora o envelhecimento da nossa população como um grande desafio para o nosso sistema de saúde, mas também como um ponto de positivo, né? De como envelhecer bem e muito mais saudável.
E a Microport, como você colocou, além da robótica, tem vários outros tratamentos voltados para essa longevidade saudável. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa responsabilização com a sociedade e o quão isso está impactando e impacta na cultura da Microport, Brasil e mundo. A missão da Microport, Lani, é realmente trazer produtos de alta qualidade e inovadores para que o paciente viva mais e melhor. A gente estava brincando, a Lari trouxe o número de 115 anos, porque há muito pouco tempo atrás a gente tinha essa meta, vamos trazer produtos para que o paciente possa viver 115 anos. Hoje a gente já sabe que a nossa geração já tem total capacidade de viver 100 anos. Então imagina daqui 5, 10 anos, né? Então é realmente parte do propósito da Microport fazer com que o paciente viva muito mais, mas com qualidade de vida. Então, se você for hoje, né, para a China, dentro dos nossos headquarters, é uma experiência incrível. Espero que a gente possa um dia, né, fazer alguma coisa lá. A gente vai fazer imersão, ainda vamos na Microport, porque você vai ver que nós temos um prédio só de pesquisa e desenvolvimento. São milhares de engenheiros trabalhando de noite. Pela cultura chinesa, eles trabalham de fato de noite para descobrir novas tecnologias. E aí a gente tem desde o famoso coração artificial, que já está bem adiantada, como coisas que nem eu sei direito, mas a gente vai falar muito de coisas com DNA, né, da medicina, que trabalha com DNA, a gente vai falar muito de novas células. Então, assim, tem muitas novas patentes sendo desenvolvidas, com muita pesquisa e desenvolvimento por trás. Um dado interessante, mais de 30% do revenue, né, do faturamento anual da Microport é para pesquisa e desenvolvimento. A gente vê que é um número muito alto. A experiência que eu tenho de Americanas, geralmente esse número gira em torno de 10, 15%. Então, realmente é o dobro que a Microport investe. Então, tem muita coisa nesse comprometimento da longevidade do paciente viver mais e melhor, e de todas as áreas que a gente possa imaginar. Então, tem muita novidade boa chegando por aí. Quem acompanha a Mirângela sabe que ela é também uma expert em liderança feminina. Ela vinha aí fazendo, e aí eu já fiz essa provocação no almoço para ela tem que voltar. Ela sempre traz alguns insights para compartilhar um pouco do dia a dia ela como líder. Isso é muito bacana. Você é um grande exemplo para mim. E eu queria aqui fazer um bate-bola com você, né? Eu vou fazer aqui pequenas provocações e você me responde um pouquinho, você como líder, como que a gente trabalha isso. Primeira coisa, o que é liderar para você? Para mim, liderar é uma responsabilidade enorme, mas tem muito a ver com inspirar. Eu acho que ninguém segue ninguém, né, se você não acreditar no que aquela pessoa está dizendo, né? Então é uma responsabilidade enorme você fazer isso realmente de corpo e alma, né? Em inglês tem uma expressão que eu gosto muito, que é walk the talk. Então não adianta você falar uma coisa e fazer outra. A chance de você fazer com que outras pessoas, né, sigam o que você está falando é mínima. Então, eu acredito muito que você lidera através da inspiração, né? Então, você realmente fazer uma coisa que você sabe, que você gosta, que você acredita. Então, para mim, liderar é muito mais do que dizer o que a outra pessoa vai fazer, né? E claro, ouvir o time. O líder, ele tem responsabilidade de mostrar uma direção, mas às vezes a direção nem sempre é aquela que você acredita. Então, você ter uma escuta ativa e ouvir o que o time está falando, acho que faz muita diferença também. Muito bom. E quando a gente fala de saúde, o que é saúde para você? Saúde, eu acho que é a base de tudo, né? E saúde, como dizem, né? Com saúde você pode tudo. Bem, Sem saúde já fica mais difícil, né? E saúde tem a ver com a tua saúde mental, né? Com a tua saúde física, com a tua saúde espiritual, inclusive, né? Então, para mim, tem a ver com os teus relacionamentos. A gente, né, falava há pouco nos bastidores sobre a importância dos relacionamentos. Então, para mim, saúde é a base de tudo. Mas tem a saúde, né, do corpo, que é o que geralmente trava a gente, mas tem a saúde, como a gente falou, como um todo. Eu acho que a gente tem que olhar realmente para todas essas vertentes, que aí você consegue tudo. muito bom.
E aí, quando a gente vai, você que é conhecedora de outros países, sistema de saúde brasileiro. Fala um pouquinho o que ele representa para você e, na sua visão, como você pode contribuir. Uhum. Eu sou enfermeira de formação e eu lembro quando eu comecei a aprender, né, Sistema Único de Saúde, Sistema de Cuidado Universal, que todos têm direito a, e para mim é um modelo que já, como você disse, né, já viajei a Estados Unidos, Europa, China, a gente tem o melhor modelo de sistema de saúde para mim. Agora, claro, a gente também tem muitos desafios, certo, né, para que isso de fato possa ser cumprido ipsis literis quando como tá, né, no papel. Eu acho que a gente tem avançado. Recentemente eu estive no Senado, acho que eu comentei com você, para um fórum, né, de saúde, de inovação em saúde, e eu fiquei muito bem impressionada em ver que, o C-level, né, da saúde do Brasil está se movimentando. Então eu vi os líderes da Anvisa ali, o CFM, o próprio Ministério da Saúde, estava ali a Abimed também, como, né, representantes, várias indústrias estavam ali, e todo mundo me pareceu tá claro numa única direção, e eu fiquei muito feliz de ver, que é realmente com que os nossos brasileiros tenham acesso ao que há de melhor hoje em dia, né? Tem uma complexidade muito grande envolvida, que é a custo-efetividade, as políticas de saúde, então tem muitos desafios, mas eu saí muito bem impressionada em ver que ali os principais stakeholders estavam olhando na mesma direção. Eu acho que está sendo muito promissor se a gente conseguir seguir nessa direção, e nós, como Microport, como empresa, como indústria, nós temos esse papel de se unir, nós somos parceiros, nós não somos inimigos, porque a tecnologia vem da indústria, né? Então, como que a gente faz uma parceria que seja realmente efetiva? Acho que a gente tem um espaço lindo e muito especial, a Microport, dentro desse protagonismo. E aí, para a gente conseguir fechar em alta, família Microport. Fala um pouquinho sobre ela e convida a todos a conhecer o mundo Microport. Acho que é super bacana. E eu gostaria que você fechasse com essa mensagem e falasse um pouquinho sobre a família Microport e como que a gente pode estar cada vez mais conectado a vocês. Tudo que a gente vem fazendo é graças ao time, à família Microport, né? Então, cada pessoa que está ali, cada profissional, primeiro foi escolhido, né? Tá ali porque a gente sabe da capacidade profissional de cada um. E segundo, porque acredita, sempre acreditou no projeto. Quando as pessoas são apaixonadas pelo que fazem, Lari, eu acredito que fazem de uma maneira diferente, né? Perfeito. Então, essa união de competência com propósito, para mim, é o que faz a grande diferença, né? Então, hoje eu tenho um privilégio muito grande de trabalhar com pessoas que a gente confia, que quer fazer a diferença e que, de fato, acordam todos os dias, às vezes nem dormem, até por conta do fuso da China, né? Pensando em como fazer com que esse projeto possa se realizar da melhor forma do Brasil. E os resultados estão aí para falar por si só. Então, eu acho que como mensagem que você falou, né, eu amo trabalhar com o time e a gente sempre fala muito do novo, né? A gente tem quando a gente fala em inovação, nem sempre é fácil, principalmente em saúde, né? Mas eu recomendo muito às pessoas a, de fato, pensarem fora da caixa com essa abertura para o novo, porque quem se antecipa bebe de água fresca, já de verdade, né? E tem tanta coisa boa, né, vindo de outras indústrias, de outras culturas, né, do que há 5 anos atrás. Eu já vejo isso acontecendo, mas eu acho que quando a gente está aberto ao novo, muita coisa boa acontece. Então, essa é a minha mensagem final. Mirângela, muita coisa boa ser sua amiga e poder compartilhar com os nossos associados em Josma um pouquinho mais sobre sua experiência e a experiência da Microport no Brasil. Eu espero que todos aqueles spoilers que eu já sei, gente, mas eu não posso contar, tem um monte de coisa bacana vindo em 2026, que a gente se aproxime cada vez mais. Fica aqui mais um reforço
no nosso workshop que estaremos juntos ainda no primeiro trimestre do ano de 26 para falar um pouco mais sobre robótica, microporte, estar com a Mirângela presencial. Então se aproximem da nossa marca que a gente vai conseguir aí cada vez mais construir juntos. Muito obrigada mais uma vez, você é o meu farol. Eu estou sempre olhando aí na sua direção para que a gente possa se conectar, somar e conte sempre com a família assim de Sindosp, junto à família Micropost, que a gente é uma grande soma. Obrigada por confiar na gente. Eu te agradeço pela amizade, você também é o meu, me inspiro muito na tua liderança. E olha, pessoal, acho que esse encontro vai ser imperdível. A gente está recebendo vocês aqui na Arca, que eu acabei de conhecer, tá lindo. E acho que vai ser uma discussão riquíssima. E acho que vai ser realmente um momento importante para que a gente comece 2026 com projetos grandes e importantes para o sistema do Brasil. Espero vocês lá. Então, muito obrigada a todos. Sejam sempre bem-vindos a fazer parte da nossa família e vamos em frente para um próximo podcast. Um grande beijo. Tchau, tchau.